3 motivos para trocar o Apple Watch pelo Garmin. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana e o vídeo de hoje é super nichado de corrida. A minha ideia é tentar aumentar um pouquinho a frequência de vídeos, porque eu sei que eu tô sumida, então quinta-feira vai ser o dia para postar coisas mais aleatórias, não tão relacionadas à comida, e na segunda deixar para falar especificamente de veganismo, comida, receitas, coisas maravilhosas. Se tu é novo por aqui, já aproveita, te inscreve aqui no canal, deixa teu comentário, deixa teu like se tu curtiu o vídeo, deixa um comentário me dizendo o que tu achou, que tipo de conteúdo tu gostaria de ver aqui, e vamos lá. Ano passado eu acabei comprando um Apple Watch Série 3 e a ideia era usá-lo para corrida, principalmente porque ele tem monitoramento de batimento cardíaco, que era algo que para mim era bastante importante. O Apple Watch, obviamente, é um dispositivo muito além de prática de esporte. Ele é um smartwatch, então ele vai ter notificações, vai ter aplicativos, vai ter uma série de coisas que não necessariamente estão relacionadas com o esporte. Então ele é um relógio muito mais abrangente, que vai fazer sentido para muito mais pessoas. O Garmin, pelo contrário, é um relógio para quem pratica esporte, seja de maneira amadora, seja profissionalmente. E ele não tem todas essas conexões com outros aplicativos, com outras coisas, embora ele tenha, por exemplo, o controle de música, bem mais restrito, mas sim, ele não é um relógio que não recebe notificação, por exemplo. Toda vez que eu recebo uma notificação no meu telefone, como ele está conectado com o Garmin, eu recebo nele também. Eu tenho um Garmin 45S, que é um dos modelos de entrada da Garmin. Eu escolhi ele além do valor porque ele é um azul hortênsia quase roxo e basicamente tudo na minha vida precisa ser roxo. Então, é isso aí. Obviamente tem outros modelos bem mais caros, bem mais tecnológicos. Tem um que tem música no nome do modelo, então ele vai ter controles maiores. Mas para minha necessidade, que é correr com um mínimo de integração e durante o dia poder usar e receber notificação do que está rolando no meu e-mail, nas redes sociais, para mim serve perfeitamente. Agora que eu já usei algumas semanas o Garmin, eu acho que eu posso fazer uma boa avaliação e elencar então 3 motivos para trocar o Apple Watch para o Garmin para quem corre. Primeiro ponto, que foi o ponto que na verdade me fez comprar o Garmin, é bateria. O Apple Watch, como ele tem uma tela que é touch, que acende e tudo mais, ele consome muita bateria. Esse meu é um Série 3, então ele já é mais velhinho. Ele não fica com a tela sempre acesa como os mais novos ficam, mas ele gasta mais bateria, obviamente. Então eu preciso carregar o Apple Watch todas as noites ou todos os dias. E isso era ruim porque às vezes, se eu quisesse fazer um controle de sono, por exemplo, eu não conseguia, porque ele precisava ficar carregando. Então tinha uma parte do dia que ele não monitorava, menos de 24 horas usando normalmente. Se eu usasse na corrida, era pior ainda. Eu tive uma experiência ruim de conexão com o Strava, que é o aplicativo que eu uso para monitorar as minhas corridas, de uma vez que eu usei o aplicativo nativo do Apple Watch para correr, e quando eu importei a minha corrida para o Strava, basicamente ele sumiu com uns 4 quilômetros na minha corrida. Então eu sempre optei por usar o aplicativo do Strava para o Apple Watch, e isso gastava, na minha percepção, muita bateria, principalmente porque eu precisava ficar monitorando distância, ou porque eu estava fazendo uma corrida intervalada,
Ou então eu estava fazendo uma corrida que eu tinha que manter um determinado nível de frequência cardíaca e eu tinha que ficar olhando para ter certeza que eu estava ali cumprindo o objetivo. E o auge foi uma corrida de 20 quilômetros que eu precisava fazer, que ele morreu antes de chegar nos 18. E eu tinha deixado ele carregando a noite toda, acordei, talvez fiquei 1 hora usando ele antes de sair para correr e ele não aguentou as minhas quase 3 horas de corrida. Já o Garmin, ele tem uma bateria com autonomia de dias. Se a gente não usar o GPS, então se correr na esteira ou fizer alguma outra atividade, ele dura dias, não precisa carregar. Na caixa diz que ele dura 7 dias só usando ele como relógio. Eu nunca fiz esse teste porque eu nunca usei ele só como relógio. E com o GPS ligado, sendo usado, ele dura 13 horas. Então, uma grande diferença entre não aguentar segurar 3 horas correndo e 13 horas com o GPS. Esse ganha. O segundo ponto são os dados que o relógio colhe. Ele é bem interessante, ambos fazem controle de sono, o que é bem legal. Ambos têm controle e monitoramento de calorias, de passos, todas essas coisas, mas o Garmin, ele consegue fazer um cálculo de cadência na corrida que para mim é bem interessante. Uma das formas de melhorar ritmo é melhorar a cadência. E o Apple Watch não tem isso. Além disso, ele também tem uma avaliação de bateria corporal. Então ele consegue te dizer o quanto o teu sono te ajudou na recuperação e o quanto o teu dia tá comendo a tua energia. Ele também consegue olhar coisas como o nível de estresse. Então ele faz esse monitoramento e aí ele vai calculando tudo isso, que é legal para quem gosta de ficar fissurado em dados, coisas que o Apple Watch não tem. Embora ele consiga calcular muita coisa, ele não tem esse ponto. Uma outra coisa também ainda em dados, o Apple Watch faz, mesmo dentro do Strava, um cálculo absurdamente alto de gasto calórico. Uma corrida de uns 14 quilômetros, mais ou menos difícil, com um esforço médio, no Apple Watch dava mais de 1.000 calorias. Aqui dá uma coisa tipo 600. Então, se por acaso esse monitoramento de calorias está sendo usado como, não base, mas como elemento para calcular, por exemplo, dieta, ingestão calórica, até para garantir que está se alimentando no nível que precisa, o Garmin é bem melhor, porque ele calcula uma quantidade que me parece mais real e mesmo que ele esteja calculando para baixo, antes para baixo do que para cima quando a gente está tentando fazer um esquema de cálculo. Terceiro ponto que favorece muito mais o Garmin. Ele vem com programas de treino. Esse modelo que eu tenho, dentro do aplicativo que a gente coloca no celular para fazer o pareamento, ele oferece programa de treino para 5K, 10K e meia maratona. E ele faz daí no calendário tudo certinho, cada programa de treino. Também tem a opção de construir um treino específico com repetições, com distância ou tempo. Isso é muito legal. É uma coisa que eu sempre senti falta no Apple Watch e nos próprios aplicativos que eu conhecia de corrida. No Strava não dá para fazer isso e no Runkeeper, que é um aplicativo que eu usava no passado, até dá, mas tem algumas limitações. A gente não consegue botar distâncias muito pequenas, tipo 100 metros. Então, dependendo, tu quer calcular essas voltas para poder comparar, seja um tempo de descanso, uma distância de descanso da corrida, não dá para fazer e aí fica tudo no bolo e a gente não consegue avaliar melhor o desempenho em cada uma dessas etapas. Com o Garmin dá para criar isso,
é fantástico. Eu ainda não usei nenhum programa de treino porque eu tenho a minha planilha, mas com certeza, assim que acabar a minha assinatura do Corrida Perfeita, eu vou testar, porque acho que é algo bem interessante. Tem modelos mais caros que vem com um esquema de o relógio entender que tipo de esforço tu está fazendo e te sugerir treinos diários de acordo com todos os dados que ele puxa. Então, isso também deve ser bem legal, mas esse aqui não tem porque ele é mais simplesinho. De uma maneira geral, o Garmin é um pouco mais barato do que o Apple Watch, então ele é uma boa opção para quem está querendo investir em um relógio que tenha dados, que seja conectado e que entregue toda aí um cenário de desempenho na corrida, sem gastar tanto assim quanto o Apple Watch gastaria. Por outro lado, se a ideia é ter um relógio inteligente conectado com várias coisas, não só para o esporte, aí com certeza o Apple Watch vai ser uma opção melhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha ajudado a entender um pouquinho melhor sobre as diferenças entre os dois relógios e a minha experiência tenha sido útil de alguma maneira. De novo, se tu gostou do vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário, te inscreve aqui no canal, deixa uma sugestão de algum assunto que tu gostaria de ver por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!